Olá para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias da JR TV Web. Hoje, quinta-feira, dia 25 de março, está no ar mais uma edição do seu jornal direto dos estúdios do blog GQ Repórter com as notícias da Cidade Sol para você. Lembrando que este programa é transmitido simultaneamente pelo Instagram, Facebook, YouTube e também pela página da JR TV Web que você pode acessar no www.jrtvweb.com. E já vamos aqui aos destaques do dia na Cidade Sol, em Jequié, notícias importantes, sempre que são debatidas aqui no programa Hora de Notícias. E você pode acessar o blog pelo www.gqreporter.com.br. Tem aqui o boletim que a gente vai comentar, o boletim de ontem em Jequié. A vacinação está chegando à idade de 70 anos. Também temos notícias aqui da Receita Federal e de acidente na BR-116, no trecho do quilômetro 4. Além disso, tem notícias relacionadas ao toque de recolher e também vamos demonstrar aqui, vamos colocar uma matéria que foi feita com um jequiense muito conhecido aqui em Jequié, que infelizmente teve a Covid e algumas sequelas. Foi uma matéria do BATV que a gente vai reproduzir daqui a pouco para vocês poderem assistir. Mas já vamos chamar aqui ao papo o jornalista Wilson Novaes nesta quinta-feira aqui em Jequié, Wilson. Pois é, para você um abraço, um bom dia, né? Cumprimento a todos que a partir de agora possam estar nos acompanhando. Programa desta quinta-feira, hoje fazendo aqui uma rememoração, uma lembrança de que 70 anos ou mais vacina, já está vacinando hoje aqui na cidade de Jequié. Um abraço para todos e que todas as pessoas, né, que nessa faixa de idade, eu sei que as pessoas estão vivendo assim com aquela expectativa. Eu ontem conversava com um amigo que está nessa faixa dos 70 anos e ele me disse: Wilson, domingo, segunda, terça, quarta, para mim, foram dias assim de expectativa. Toda hora eu olhava, imaginava que ia falar assim: faltou vacina e vai dar uma parada. Ou que não vacinou todos aqueles que estão na faixa de idade dos 71. E hoje já a Prefeitura divulgava ontem, na Secretaria de Saúde, estabelecendo 70 anos de idade. A expectativa é grande, as pessoas estão temerosas, apreensivas, as dificuldades são muitas, o processo da vacinação ainda é lento, porque não chega na quantidade suficiente. Ontem o ministro Marcelo Queiroga chegou a afirmar na sua primeira entrevista coletiva, né, o primeiro momento dele publicamente, como na condição de ministro de fato e direito, quando ele afirmou que a pretensão do governo, a pretensão de todo esse comitê que foi formado é atingir a 1 milhão de doses de vacina mês de aplicação. 1 milhão mês, e que pode até alcançar mais. Por quê? Porque nós estamos em 300 mil para um país de 200 e tantos milhões de habitantes. Então é preciso que tenha um avanço, mas um avanço muito grande, Rony. Porque se for nesse compasso que nós estamos no momento, a gente faz algum cálculo aí que uma pessoa, por exemplo, de 30 anos não vai conseguir vacinar no final do ano. Se for nesse compasso, é evidente. E outras questões, não é apenas da idade. Eu faço questão de frisar isso. Também das categorias de trabalho. Você não pode admitir que professores não estejam em uma prioridade absoluta. E o governo da Bahia já disse que os lotes que chegarem da Sputnik já é para vacinar professores e profissionais da segurança pública. É necessário. Motoristas, taxistas, motoristas de aplicativos, independentemente da idade. Tem que imunizar para essas pessoas poderem continuar trabalhando. Mototaxistas. Mototaxista é irregular, não tem legalidade? Tem sim. A partir do momento que se admite que eles estão aí trabalhando, se sustentando, se autossustentando, tem que entender que eles têm um compromisso social, não é? Como pessoa, como ser humano, e tem que ser vacinado sim. Então é esse o pensamento e a gente abre esse programa justamente abordando isso. Se a saída é a vacina, vamos vacinar. Não vamos ficar
empurrando com a barriga na base do quando será. Vamos esperar, quem sabe se no mês de novembro, de dezembro vai... Não, assim não vai para lugar nenhum. Você vê que hoje nós estamos aí no ensino remoto, nas escolas estaduais, e as universidades, e as faculdades, né? E os professores, todos têm que vacinar, gente. Todos têm que vacinar, os institutos federais, todos essas pessoas que estão envolvidas têm que ser vacinadas para ter tranquilidade, para ter uma segurança maior de que não vai contaminar outras pessoas, até chegar aos estudantes também, de todas as idades, a infância. A criança está sendo acometida, ainda mais naquela história de doença de idosos, aquilo já está descartado, né? Então, Rony, é mais ou menos isso, mas vamos ao boletim de ontem aqui da cidade de Jequié. Vamos sim, Wilson. Só para complementar isso, a Bahia ontem bateu um recorde de vacinação, que é uma notícia boa, né? Em 24 horas. A Bahia vacinou 106 mil pessoas em 24 horas e bateu o recorde de doses aplicadas em um dia. Ao menos nesse sentido, a Bahia está entre os 5 estados que mais vacinaram no momento. Tem muita gente que não gosta do recorte, questões políticas, ideológicas, mas no sentido da pandemia, da vacina, ele tem se colocado sempre uma pessoa que buscou a compra das vacinas, brigou com a Anvisa, com tudo, ele tem se colocado à frente disso. Vamos dar uma olhada aqui no boletim de ontem de Jequié, publicado pela Secretaria de Saúde do município. A taxa de ocupação segue lotada, 97%, 28 leitos ocupados, só um leito disponível, leito de UTI para a Covid em Jequié. Foram registrados 47 novos casos nas últimas 24 horas, fazendo um total de 880 casos ativos. O vacinômetro está avançando, agora 14.908 pessoas foram vacinadas, sendo que 4.022 pessoas receberam a segunda dose da vacina. Aguardando o resultado, 134 pessoas, o número de óbitos continua em 253 e, como você falou, nesta quinta-feira, vacinação para pessoas de 70 anos ou mais, sendo vacinados aí na modalidade drive-thru, ali no aeroporto, em frente ao aeroporto, e também na central de vacinação no antigo Colégio Modelo, lá no auditório. Então, você chega lá com o seu cartão de vacinação, seu RG, e você consegue se vacinar se tiver 70 anos ou mais, Wilson Novaes. Pois é, então isso de vacina é fundamental. Eu também concordo com você em relação ao governador Rui Costa, né? Em relação ao que ele tem tentado. Agora entendo também que em determinados momentos, é evidente que ele é um governador, ele tem seus posicionamentos, ele deveria ser mais, não sei, o momento da politização é complicado. Tem alguns momentos que dispensaria uma declaração, não é? Aquela declaração não soma. E eu acho que o que não soma, sendo dele ou de qualquer outro, esse confronto do governante. O governante, ele tem que entender, ele é um ser político. Não vou desqualificar isso aí, não. Mas tem determinados momentos que eu também não entendo. Não entendo. Por exemplo, quando ele se envolve para dar uma declaração, porque ele é político, ele quer abrir o espaço dele e mostrar que ele tem posição firmada. Trocar de ministro não vai estar... Não é problema dele, a troca de ministro é do governo federal, é o direito que tem. Porque a gente tem assim, o tão criticado Bolsonaro, ele nunca disse assim, na Bahia trocou o ministro tal, porque aquele problema dos respiradores sobrou para o secretário e tal. Ele não se mete, né? É uma decisão do governador. Então, por conta disso, Rony, eu acho que às vezes dispensa, mas é aquela coisa, o político é sempre estar apimentando e quer estar nas redes sociais. Se o político fazer o processo certinho, ele não aparece. Ele não dá um gancho, né, aquele motezinho para a imprensa divulgar. O que dá é quando ele solta uma apimentada dessa, né, que é aquele ácido que destila, e tal, critica isso, não, aqui não é assim, ele falou não sei o quê. O que está falando aí, esse comitê é ceticismo, como disseram agora alguns. E quem está muito influente nisso é o de São Paulo. O de São Paulo critica tudo, né? Até porque ele se coloca, o que a gente, quando eu falo com muita imparcialidade. Eu fico muito à vontade para falar. Quando eu vejo isso, eu observo assim, hoje nós temos uma campanha, uma pré-campanha eleitoral deflagrada para presidente da República.
Bolsonaro se coloca como candidato nato, por ser o atual presidente, tem o direito, sim, de ser candidato à eleição. E outros candidatos surgiram. O perdão a Lula, a absolvição de Lula, coloca Lula no front da disputa. Então, todos esses que são lulistas vão embarcar nessa. Vamos agora botar o Lula, endeusar novamente Lula para ele ir para a campanha forte, porque Lula é uma liderança popular. Então, vamos aí bater tudo que o presidente fizer e o seu grupo, nada vai ser aceito como bom. Nós precisamos abrir nosso caminho, pavimentar o nosso caminho para chegarmos lá adiante. Isso é natural, mas vamos fazer isso constantemente. Nada vai estar em nível de entendimento de que está certo. Isso é a política, é assim. O de São Paulo, o João Dória, São Paulo, se você parar para pensar, quem é a grande liderança política hoje em São Paulo? João Dória é o nome. Fora ele, Boulos, que tem grande número de seguidores, foi candidato a prefeito, uma disputa que mostrou que é forte, né? E o Bruno Covas. Mas o Bruno Covas, as condições físicas, de saúde dele, não colocam ele numa disputa em condições do demais, né? Ele sempre, em São Paulo, eu já acho que foi uma coragem sobre-humana dele, com toda a dificuldade que ele passa pelo problema que ele tem de saúde, fazendo quimioterapia. Imagine uma pessoa fazendo quimioterapia e ser prefeito, né, de uma cidade como São Paulo, da dimensão, do tamanho de São Paulo. É muita coragem. Não tem, quem faz quimioterapia e me conta, é muito doloroso. É muito doloroso. Você fica fora de si, né? Para acompanhar uma fisioterapia, para fazer aquelas sessões. Ele faz, ainda vai para a campanha, ainda dá notícia à imprensa, pronto. A grande liderança que tenta se instalar, ninguém fala mais em Alckmin, ninguém fala em Serra. Fora esses, Lula, com a liderança que ele tem. E Aécio sumiu, hein? E Aécio, mineiro, né? Mas é uma figura que... Então hoje, quem vai conquistar esse espaço? É uma pergunta simples de responder. O João Dória tenta. Então o João Dória é, vamos assim dizer, virtualmente o candidato. É João Dória agora que vai aceitar o que venha bem do governo? Ele vai peitar isso até o último minuto. O eleitor entende, as pessoas entendem, mas muita gente segue e acha que eles estão certos e eles gostam, né? Porque dá visibilidade. Mas nós vamos trazer agora um assunto que você destacou há poucos instantes e que eu assisti feliz em vê-lo em recuperação, triste pelo que ele está passando e o que ele declarou nessa entrevista da TV Bahia. Não foi TV Bahia, né? Em Salvador. E foi entrevistando TV Bahia. Nosso amigo, uma pessoa que eu privo, assim, da amizade pessoal, do respeito pelo seu trabalho, professor de matemática, diretor de um curso pré-vestibular em Jiqué, é dirigente do cursinho Expert, né? Cursinho pré-vestibular, ele é o diretor principal, sócio proprietário. É também uma pessoa envolvida nos eventos da cidade, me lembro bem do Dixon Magno, no Forró da Margarida, ele é um dos coordenadores. E por tudo isso, e nós vimos uma reportagem ontem com ele na TV Bahia, que nós reproduzimos, o Rony Brainer reproduziu, e nos traz nesse momento ele sendo entrevistado e falando desse processo terrível que é a pessoa, desde a contrair a doença, né, até a fase de recuperação. E você levantou um tema aqui em off que vale a pena você lembrar. Dixon, que vai aparecer nessa reportagem, que muitos já devem ter visto, ele está nesse centro lá de recuperação, nessa clínica de recuperação, porque ele está lançando mão de suas economias, de sua família, dele. Ele tem recurso financeiro. Um cidadão qualquer um de nós, vou lhe confessar e vou me colocar nesse rol, eu não estaria. Eu não tinha recurso para isso. A maioria de todos nós, para estar sobrevivendo depois de tantos dias internado e agora na fase de reabilitação. Então ele está por isso, por conta disso, tentando se valer, se livrar das sequelas dessa maldita doença. Mas nós vamos conferir e dar o crédito aí que a reportagem foi feita pela TV Bahia e nós vamos reproduzi-la também no nosso site, né, o jqreporter.com.br. Mas agora você vê aqui na JR TV
web.com. Vamos lá. Foi o caso do seu Dixon. Ele é professor de um cursinho pré-vestibular e tem 50 anos. Depois da Covid-19, ficou 78 dias na UTI. Depois que saiu, não andava nem falava. Agora, já tem quase 2 meses nessa clínica, se recuperando. Tive problemas sérios. Estou aqui por conta de um milagre de Deus, praticamente. Deus operou esse milagre em minha vida. Flaviane é a fisioterapeuta responsável pelo setor de reabilitação da clínica particular em que o professor faz o tratamento. Desde o início da pandemia, mais de 80 pacientes foram atendidos aqui e a maioria deles com sequelas graves. São pacientes que, na grande maior parte das vezes, vêm direto da UTI para cá. São pacientes que, em alguns momentos, vêm ainda em ventilação mecânica, em uso de traqueostomia, que é um dispositivo que é aberto aqui na traqueia para permitir esse desmame e permitir que o paciente respire sozinho. São pacientes que não têm condição de se alimentar ainda sozinho, então vêm com dispositivo de sonda para receber a alimentação. Dixon dá aula de matemática e é dono de um cursinho pré-vestibular em Jequié, sudoeste da Bahia. Na parede do quarto, onde fica internado, estão as fotos da família. Foram eles, os amigos e muitos alunos que deram força nesses dias de luta contra a doença. Para ele, estar vivo agora foi um milagre. A doença não escolhe raça, não escolhe classe social e não dá para se saber se você vai ter uma forma simplesinha que nem vai sentir nada ou a forma gravíssima. Então, é muito melhor não se arriscar, tá? É o melhor negócio. Olha só como é que estão os números atualizados da Covid aqui no estado. 4.830 novos casos. Tá aí o vídeo da TV Bahia, a matéria com o professor Dixon, inclusive foi meu professor de muitas pessoas, então é uma matéria que a gente fica feliz, como você disse, Wilson, ele falou que ele está vivo por um milagre. A gente lembra na época que ele foi internado, teve bastante comoção aqui em Jequié, já que ele é uma pessoa conhecida e muito querida, né, por muitas pessoas. E no caso ele está aí há mais de 2 meses e a fisioterapeuta que apareceu dando a entrevista dele, ela fala que tem gente que vai direto da UTI para esse centro de reabilitação, que tem gente que inclusive vai com dificuldade de se alimentar, de andar, de falar, que utiliza aparelhos para conseguir respirar. Então tem toda essa dificuldade. A Covid é algo muito sério e a gente é como se fosse uma loteria, né? A gente não sabe como o nosso organismo vai reagir. Tem pessoas que não sentem nada, tem pessoas que ficam com sequelas, que ficam com o pulmão numa situação complicada, mas a gente fica na torcida para a recuperação do Dixon. Mostrou também na matéria as fotos, né, do quarto dele no centro de reabilitação com imagens da família e dos amigos, né? Então a gente imagina um momento difícil que os familiares podem estar passando longe dele, mas a gente está na torcida para que o Dixon melhore. Então, pessoal, essa doença não é brincadeira mesmo. Pois é, e outro detalhe, Rony, 78 dias entubado, UTI, um processo complicadíssimo, e você ainda tem, além de tudo isso, depois que para a reabilitação, pelas graves sequelas que a doença coloca, né, a pessoa, e é muito triste. E outra coisa que a gente destacou, está o Dixon nessa condição aí de estar fazendo essa recuperação, infelizmente, para uma grande parte da população, a gente tem que entender que não estaria, porque não ia ter dinheiro. É uma clínica particular, 2 meses fazendo reabilitação numa clínica particular. Nós fazemos aqui uma avaliação que deve ser um custo altíssimo, né? Essa é uma realidade. Então, é uma situação complicada, né? A gente sabe, né? Boa parte da população com dificuldades financeiras, né, nesse período da pandemia. Imagine você ainda ter que lidar com custos após contrair a Covid. No caso, é realmente para poucos, então é uma situação preocupante. Inclusive, outro agravante da Covid, o Wilson Fantástico fez uma matéria muito importante, né, acho que semana passada, que demonstra a questão dos órfãos da Covid. O que está acontecendo com esse pessoal, com crianças na realidade, né, que o pai e a mãe morrem. E agora, o que acontecer? Para onde vão? Para onde vai essas crianças, né? Então, tem essa problemática, porque a quantidade de órfãos nesse 1 ano de Covid aumentou, assim, de uma forma. E aí, o que acontece? Muitas vezes, alguns vão ficar com parentes
mas é o que acontece, parentes já não tem condição de criar os próprios filhos, e aí vai receber mais 1, 2 crianças, então é uma situação que está acontecendo nova que a gente vai ter que saber lidar, porque é uma realidade nova a questão dos órfãos da Covid. Então essa doença interfere em diversos fatores da vida, não está sendo fácil, vamos continuar torcendo por o avanço da vacinação, como a gente falou, hoje Jequié 70 anos, e se a gente não aumentar o ritmo, Wilson, o que os pesquisadores falam é que o Brasil só estaria completamente vacinado em 2023. Então a gente tem que girar essa roda, aumentar a velocidade para que o comércio volte, os empregos voltem a aparecer também, para que as dificuldades possam diminuir, porque está complicado. Mas vamos aproveitar para ler os comentários aqui do pessoal que está acompanhando. A Cláudia Silva Barbosa está lá em Ibicaraí acompanhando a gente. O Gilberto Pereira fala que vacinar é preciso para que estejam imunes a este vírus. Estou desde já ansioso com a aplicação, da vacina, ele fala. Ana Lucas, ela fala, ontem foi muito tenso, Wilson. Nosso Brasil, os jornais, misericórdia, Senhor, como precisamos nos unir. Que Deus abençoe todos nós, nossa Jequié, nossa Salvador e nossa Bahia. Marcelo comenta aqui, bom dia Wilson e Rony, as contas poupança caixa de pessoa física estão sendo remuneradas, trocando a numeração. Essa aqui eu não sabia não, viu? Renumeradas na realidade, não remuneradas, trocando a numeração. Vou procurar me informar. E aqui no YouTube o Alex33 comenta, ó, desculpa, mas João Dória aqui em São Paulo é odiado pela população, é o que o Alex comenta, né? Porque tem a questão dos decretos que muitas pessoas não gostam, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, o governante acaba se expondo. Aí o Henrique Rocha fala, João Dória é o pior governador que São Paulo já teve, acabou com o Estado. Nossos seguidores lá de São Paulo não gostam muito de Dória não, viu, Wilson? Ô Rony, é justamente, o político às vezes não entende isso não. Uhum. Ele entende que ele está no cargo, que ele tem aqueles que o acompanham, os seus seguidores, né? E, logicamente, quando você está no comando, no poder, você, às vezes, não tem uma autoanálise de como é a sua projeção. Você acredita na força que o poder lhe dá. Rony, eu vou lhe falar, assim, com experiência para nossos acompanhantes aí, eu tenho uma vivência, eu sou uma pessoa do interior, mas eu tenho uma vivência muito grande no meio. Aprendi ao longo da vida, convivi com pessoas do meio político de todos os lugares. Entrevistei, eu convivi, eu ouvi, estive vendo o que eles faziam, com minhas críticas ou não, mas muitas vezes não expressas e tal. O político, ele dificilmente ele tem uma noção, quando ele está num cargo, principalmente no executivo, ele não tem uma noção exata de que na rua, por exemplo, um prefeito, ele está ali dentro do gabinete, indo de vez em quando na rua, pontualmente. Quando é que o prefeito vai na rua? Geralmente ele vai para resolver um problema e para depois ser cumprimentado pelo aquele problema. Para inaugurar a obra, né? Para inaugurar uma obra, parabéns, parabéns. Ele não olha o envolto dele, como é que está. E ele não gosta dos que criticam e não aceitam. É isso também. Ele se fecha para esse, esse é da contra. É culpa da imprensa. O primeiro ponto é esse, é culpa da imprensa. A imprensa, eu já passei muito por isso, trabalhando inclusive na imprensa. Nada, vocês não fazem um trabalho bem feito. Se você divulgasse o que eu estou fazendo, eu estava bem melhor na opinião pública, mas não é sempre assim. Porque os caras não olham como um todo que está em volta dele, né? E é o caso agora que a gente chega a esse cidadão aí, o João Dória. Ele é governador da maior cidade do Brasil. É um homem de marketing. Ele trabalhava, assim a gente via muito, né? Uma pessoa bem sucedida, mas ele estava com o seu programa, lembra do Business, né? Sim. Acho que era que ele entrevistava pessoas e tal, e sempre teve boas ideias. Ganha governador. A partir daí ele estabelece um novo processo na vida dele, sendo governador do estado, que é a cidade maior do Brasil, e o estado também, populacionalmente. Sim. Ele vai entender que ele não está bem para a opinião pública, até porque se o cidadão aqui que nos acessou disse, ele não é bem aqui, a gente não pode ter essa garantia. A gente não tem esse levantamento, eu pelo menos não tenho esse levantamento nas pesquisas. Até que ponto ele impacta em São Paulo? Quem é que é bem em São Paulo?
Eu não quero entrar no detalhe porque eu não conheço, eu não estou lá. Não mora lá. Não, e não moro, não tenho uma convivência, não converso, então estou ouvindo e respeito a opinião. Agora, é complicado, o cara não entende muito bem isso, não. Não entende, não. Não, de fato. O Henrique, ele que está lá, ele complementa aqui a frase dele sobre o Dória, né? Ele fala que o Dória, que tem muita gente sem ter o que comer, com os comércios fechados, e que aqui o único comércio que funciona é o baile funk. A gente sabe, a gente vê na televisão, mesmo longe aqui, que Rio e São Paulo tá complicado. É porque são cidades muito grandes, você vai conseguir fazer... Rapaz, eu conheço tão pouco de São Paulo que eu não gosto de opinar do que eu não conheço, mas você consegue controlar uma cidade como São Paulo, né? São Paulo tem aquelas, como o Rio de Janeiro, aquelas favelas, que são verdadeiras cidades dentro de uma cidade que tem vida própria. Sim. Como é que você controla? Você joga a polícia lá dentro, até as ações da polícia, elas não são bem recebidas. Tem milícias, tem polícia corrupta também, tem né? tudo. E tem tudo, acontece de tudo. Como é que você vai controlar o baile funk? Como é que você vai comprar? O cara vai chegar lá e dizer, aqui tem o seguinte, aqui vai funcionar tudo. Que nós determinamos. É o prefeito que vai dizer que não? É o prefeito que vai dizer que não. Então isso acontece em São Paulo, acontece no Rio, talvez na Bahia, e acontece até em Jiqué, a cidadezinha do interior da Bahia, cidadezinha, né? Se for levar em conta as metrópoles que nós estamos falando, acontece aqui. O Belo Horizonte, vivendo problemas seríssimos na cidade grande, uma cidade que tem uma característica de vida noturna. Dizem que Belo Horizonte é uma capital de Minas, né, que tem um bar em cada esquina, porque é uma vida noturna intensa. Como é que você controla tudo aquilo? É muito complicado, né? É difícil. O pessoal o Ivan Santos também falando, né, que o Dória faz aumento abusivo de impostos, que destinou 90 milhões para a imprensa, inclusive dinheiro da saúde. Fala que ele teve conluio com os chineses para destruir a economia. Até o governador da Bahia também participa desse grupo. É a opinião do Ivan Santos, mas é isso, né? 2022, eu acho que nunca esteve tão presente, cada dia mais tem essa situação, porque o Dória quer se ver como a terceira via, né? Tem essa expectativa aí na busca pela terceira via, que não seja o Bolsonaro nem o Lula, alguém que pode surgir aí nesse terceiro caminho para, quem sabe, brigar pela eleição presidencial ano que vem, que já começou e está influenciando sim agora o Poder Executivo. A gente vê uma mudança de postura na fala do Bolsonaro. Então, a gente sabe que tem muita gente que trabalha, porque normalmente no dia a dia a gente não acompanha, né, Wilson? Mas a política é um jogo de muitas pessoas. Hoje, quando eu li na Rádio Povo aquele comentário do Pazuello, eu entendi, eu sei que vai ter 1000 críticas a ele. Ele é alvo hoje, inclusive, de ações contra ele e tal. Mas ele parece ali, eu senti nele o desabafo de alguém que quis dizer assim, gente, eu tentei, mas eu não sou desse meio. Ele disse assim, eu sou muito honesto. A honestidade que ele quis se referir é o fato de que ele, não sendo do meio, ele foi para um meio de águias, né? De pessoas que veem as coisas de outra forma. Ele disse, os grupos, o partido A, B ou C, os caras queriam as vantagens, queria dinheiro, ele falou explicitamente dinheiro, e influenciava no próprio ministério, pessoas que eu trouxe para o ministério e que se voltaram contra ele. Rapaz. E que queriam era dinheiro, liberação de dinheiro era vantagem. Teve aquela nota técnica, ele disse que deram a ele, fizeram aquela nota técnica dentro do ministério para liquidar com ele, para bater de frente, porque ele não era médico. Ele entende que ali necessita de um médico, mas um médico, ele quis mais ou menos deixar claro, como ele disse assim, ele se dirigindo a Quiroga, ele disse, você vai receber um tiro por dia. Porque os políticos, eles querem é vantagem. Eles queriam a liberação para eles, para mostrar prestígio, para levar vantagem. E quando não tranca um pouco a torneira, o cara dança. E o cara que não é político, como ele não é, pelo menos até aqui, possível que um dia ele, general, entrou na reserva e foi ser candidato. Aí muda, né? Mas eu estou dizendo hoje, ele é apenas um general, ainda na ativa, foi ministro, não tinha... como é que se diz? Não digo preparação, não. Ele não tinha conhecimento da saúde.
Sim. da estrutura, da engrenagem da saúde pública no pior momento do país. No pior momento do país. Ainda tendo que suceder um ex-ministro político que usava e usa até o momento os meios de comunicação a seu favor político, nos seus aconselhamentos, que simpatizou com a população, grande parte simpatizou, que foi o Mandetta. Foi o Mandetta. O Mandetta fez o que nenhum ministro nunca fez. Por conta da pandemia, ele todo dia você via Mandetta falando a linguagem que todos nós falamos. Né? Então se caiu na simpatia. Qualquer um que sucedesse a ele, e logo depois dele foi Taixe, não foi? Foi o Taixe. O Taixe chegou ficou pouco tempo. todo fechado, todo diferente. O cara, rapaz, esse cara não entende nada. Quer dizer, desqualificaram senhor profissional. Pegar o currículo do Taixe. Eu só fui entender que Taixe tinha conhecimento mesmo quando ele deu a entrevista, depois que saiu do Depois ministério. que saiu. Porque ele estava à vontade. Antes ele não falava. Não falava. Tentaram apertar, tentaram tirar dele, sangrar ele, a imprensa. E ele mostrou que tinha conhecimento, que ele não estava ali por estar. Ele não era o cara que devia estar, logicamente. Mas não estava por estar. Exatamente. Tem isso. Ainda falando sobre essas situações de medidas aqui, Wilson, na Bahia, tem a notícia que o governo do estado renovou o toque de recolher. O governo do estado prorroga toque de recolher e outras medidas restritivas até o dia 5 de abril. Então teremos aí o toque de recolher, que agora está a partir das 18 horas, menos Jaguaquara, né? Como a gente comentou ontem. E conquista que vai, inclusive, da justiça querer a garantia de que lá vai funcionar a partir das 20. Também ela entrou na justiça. Mesmo? Tá aí. A gente tinha comentado sobre isso, já tinha ouvido de uma advogada falando que era inconstitucional o governo do estado decretar certas medidas nos municípios. Aí tem essa polêmica e, pelo visto, conquista aí, como você falou, também vai entrar nessa. Muita gente não está satisfeita com esse toque de recolher às 18 horas. A gente comentou ontem aqui, principalmente o pessoal do comércio que está tendo que fechar às 17h30, mas está aí o toque sendo renovado. A gente também fez uma matéria de entregadores de delivery reclamando que estão sendo parados nas blitz do toque de recolher, sendo que eles podem trabalhar até meia-noite. Então tem toda essa problemática envolvendo o toque de recolher aqui na Bahia. O que mais me choca nesse toque de recolher, que tem tanta divergência, é quando alguém diz assim: faz um toque de recolher, mas está tendo festas clandestinas. A festa clandestina, gente, o que é clandestino? É o que está fazendo arrepio da lei. Não é que o toque de recolher diga assim: estão proibidas as festas clandestinas? Claro que está proibido. Se é clandestino, não é nem para constar. Eu, um dia desse, comentava. Eu brinquei até, eu sei que as pessoas que estavam não gostaram, mas eu vou repetir aqui nesse local. Aqui. Um dia desse eu passei numa banca de bicho, estava tudo fechado na cidade. E em volta da banca de bicho, que é o lugar do bom papo, né? Sim. Geralmente o bicheiro faz muitos amigos. O bicho é legal? Não. Tem regulamentação? Não. Mas existe. Emprega pessoas, emprega. Tem todo um aparato que mantém funcionando. A banca de bicho estava lotada de gente falando de futebol. Eu falei assim, hoje é um lugar que pode se dizer tem aglomeração. Como aos olhos dos governos todos, o bicho não existe pelo poder que ele tem, o bicho não existe, ninguém vê. Faz de conta que não vê. Então lá pode ter aglomeração. E as pessoas ficam em volta batendo papo, com máscara ou sem máscara. É normal. As coisas, são coisas, né? Engraçado, a revista Época fez uma matéria uma vez que tem uma banca de bicho na Praça dos Três Poderes, onde fica ali, né? E quem joga, quem são os clientes? Os deputados, os senadores. E deve jogar uma pancadão, os assessores. pancadão. Diz que a movimentação ali do pessoal da política, que joga ali no jogo do bicho, é diário. Inclusive, o bicheiro é amigo de todo mundo, né? Conhece o deputado. Ele conta na entrevista, não, aqui todo dia o pessoal joga. Aí o cara joga. passa lá e Senado, fez hoje sua fezinha? Seu número que o senhor repete, o deputa, diga aí. Exatamente. E aí, assim, jeito. O papo é esse, é papo de amizade. Amizade. E aqueles funcionários também que são funcionários muito bem remunerados, que devem fazer sua fezinha todo dia, faz parte, né? O país faz de conta, né? A verdade é essa, né? Antes legalizasse logo esse jogo, legalizasse logo. Vamos ver quem mais está participando. Mas se legalizar não vai servir. Não vai servir, é quem está organizar. Aí já é o governo que... O governo vai querer levar. Qual a diferença do jogo do bicho para as loterias? Então. É apenas a diferença que lá é o governo que ganha. No meio da rua e lá quem ganha.
A parcela maior das loterias hoje é administrada pela Caixa Econômica, é o Jogo do Bicho. Sim. Não vai demorar. Eles só não entraram ainda, porque o Jogo do Bicho tem um poder de fogo muito grande. Sim. Sabe que eles bancam campanhas, bancam O carnaval, tudo. estrutura política, estrutura criminosa também. E sim. tudo isso. Então os caras mexer com isso, vai mexer com tanta gente que não tem... Deixa quieto, deixa do nem jeito que tá. Nem vai lavar mais nada, porque a Lava Jato foi jogada no Já ralo, acabou, né? desceu pelo ralo, não vai lavar mais nada. Acabou, meus amigos. Vamos ver. O Chico Salles comenta aqui, ó. Bom dia, amigos. Obrigado pelos elogios, Wilson, com a doutora Alana. Estava em Deus orando por todos nós. Vacinar é preciso. Nosso amigo Chico Salles. O Pedro Cadeira está acompanhando a gente também. Todo o pessoal que está deixando a sua curtida, o seu like, compartilhando. Deixe o seu like, é importante para o programa. Quem já deixou a curtida aqui, a Zélia Celestino, o Walter Porto, a Lourdes Peixoto, o Anderson Araújo, o Ramon Brito, um abraço para você, Ramon. Também o Edmundo Ribeiro, lá do Centro Espírita. O pessoal está acompanhando, viu? Obrigado a todo mundo que participa. Lembrando que esse programa vai ao ar de segunda a sexta, de 9 até as 10, mas fica online aí no YouTube. Você pode assistir o programa depois, as entrevistas também. Já está no YouTube o recorte da entrevista de ontem com o secretário de Cultura e Turismo de Jequié, Domingos Ailton, dentre outras entrevistas que vem acontecendo aqui na JR TV Web, meus amigos. Então, Wilson, outra notícia que repercutiu aqui, uma notícia até um tanto triste, né, digamos assim, que foi a situação de uma criança que estava em cárcere privado aqui em Jequié, uma menina de 8 anos. Os vizinhos denunciaram, a polícia foi lá. Essa notícia... Parece que o sujeito foi até... Não foi de hoje, não. A questão é que teve essa notícia, o sujeito fugiu e ontem ele parece que voltou a aparecer na casa dele e a população caiu de porrada pra cima dele. Porra, rapaz, mereceu. Foi merecedor. A população não tem certo tipo de coisa que o pessoal não admite, né? Em um crime desse bárbaro. A gente normalmente vê notícias dessas em cidades grandes, passando num jornal desse que normalmente tem notícias policiais, mas quando é aqui em Jequié, no Jequiézinho, uma notícia de cárcere privado desse, realmente a gente fica revoltado, ainda mais um maus-trato desse com uma criança que não pode nem se defender. Muito complicado a violência aqui. Vamos rodar os comentários aqui, Wilson, que tem muita gente participando, você que está no YouTube, Ivan Santos, o Henrique Rocha, o pessoal que está acompanhando, o Alex, muita gente de São Paulo acompanha o Hora de Notícias, provavelmente jequienses que estão por lá assistindo, o pessoal que tem saudades da terrinha, como a gente fala, né, Wilson? Muito jequiense foi para São Paulo e costuma acompanhar o Hora de Notícias. Então, vamos repercutir as notícias que estão aqui na tela. Estava aqui no site do Jornal à Tarde. Daqui a pouco tem um programa Papo de Boleiro. Tonho de Miquelino já passou aqui rápido. Está resolvendo a questão dos boi dele, mas vai voltar. Daqui a pouco ele e o professor Tuxa vai estar aqui, que a gente já tem notícia do calendário do Campeonato Brasileiro e também uma mudança, viu? Isso, troca de técnico agora vai acabar, viu? Só vai poder fazer duas durante o campeonato. Os tinham que ter pelo menos essa garantia, troca de técnico como troca de camisa de um time para jogar cada partida com um uniforme diferente. Aí o treinador passa a ser uma peça. O time tá ruim, jogou uma partida ruim, a média é 3 partidas. Perdeu 3 partidas, tchau. Tem técnico realmente que... Não dá, não vai para lugar nenhum. Agora né? Tem que pelo menos ter uma ganhar. Tem outro, né? O Ramon comenta aqui, com vocês falando de Jogo do Bicho, eu aconselho a assistir o documentário Doutor Castor na Globoplay. Eu estou muito curioso para ver esse documentário. Sim, é uma das figuras emblemáticas, né? No Rio de Janeiro. Castor de Andrade, o homem de grande... Beija-Flor de Linópolis, olha a Beija-Flor aí. O Bangu foi um grande time na mão de Castor. Rapaz, não sei nem se a gente deve ficar falando, mas o dinheiro, ele vai... É o seguinte, você pega o dinheiro do bicho e aplica em grandes negócios. Sim. No mercado legal. Legal, você isso. tira dinheiro, como hoje tem outro setor. A droga... Tem vários meios. A droga, inclusive, faz isso. Você ganha o dinheiro da contravenção do crime e pega esse dinheiro e aplica, limpa o dinheiro. Coloca em mão de parente, de amigo, de tal, e negócios rentáveis. Sim. Compra imóveis, coloca lojas. Quem é que vai falar mal de um cara desse? É. Não, esse cara é um cara do bem, só está fazendo coisa boa. Mas veja a origem desse dinheiro, né? E na política também. E na política também, porque a política é o lugar que mais protege essas pessoas. Sim, né? sem dúvida. O nosso amigo Pedro Cadeira comenta aqui, existe especulação nos bastidores dos candidatos Mandetta e Alckmin, chamada Chapa da Ciência.
seria uma via alternativa, sei lá, é o que comenta o Pedro Calheira. Difícil, né? Ultimamente a gente tem visto que esses candidatos assim, sem muito carisma, né? O Alckmin, que era apelidado de chuchu, né? Chuchu seco, não tem muita carisma e a gente vive num momento de polarização tão grande que fica até difícil você imaginar que essa terceira via que possa surgir tenha de fato chance contra um Lula e um Bolsonaro, né? Que são os antagônimos, né? Um do outro. Então a eleição tá perto e tá longe ao mesmo tempo, porque todo dia é uma notícia diferente, né? Não dá pra gente saber direito como vai chegar lá, mas eu não acredito que o Alckmin e o Mandetta teria força, principalmente no Nordeste, no Norte, nessas regiões fora do Centro-Sul, assim, para ganhar. Mas que eles vão tentar, né? A gente todo dia vê notícia de candidato. Tem gente que fala que o Moro pode sair, que o Luciano Huck, toda eleição o Luciano Huck é apontado como candidato. Aí tem o Ciro também, que disputou a última eleição e que vira e mexe tem racha com o PT. Então a gente não sabe como é que vai chegar 2022, mas que Lula e Bolsonaro devem estar lá entre as cabeças dos mais votados, isso eu não tenho dúvida, Wilson. Eles não desaparecem, né? Eles estão sempre no front político. O Alckmin, que não decolou nessa última... O PSDB, nessa última eleição presidencial, o PSDB, o Tucano, né? Trabalhava muito o nome do Mineiro, não é? Sim, o Aécio. do Aécio, Mas né? o Aécio caiu naquele momento em desgraça. Me perdoe até que eu não gosto de falar esse nome. Não evoluiu. Aqueles problemas todos, se elegeu senador. E aí surgiu a figura para suceder Michel Temer, de novamente Alckmin. Foi trabalhado o nome de Alckmin, foi colocado ele no páreo. Sim. Era o candidato entendido naquele momento, que com a retirada pela prisão do Lula do páreo, o PT ia ficar insistindo em Lula livre, e não trabalhava o nome. Foi tentado Ciro Gomes. Ciro Gomes, né, da forma que logo espanou. Ciro Gomes, vice, Haddad, vice de Ciro Gomes. Ciro Gomes querendo andar nos seus caminhos com as suas próprias diretrizes. Não deu certo. Aí, Alckmin, aí foi que deu o Bolsonaro. O Bolsonaro foi a zebra, né? Sim. É aquele chamado azarão. Nas corridas de cavalo, chama azarão. Aquele cavalo que ninguém espera que chegue lá, mas chega. E foi o que aconteceu. Ele se elegeu. Foi eleito. De lá de baixo veio a facada, veio a simpatia, veio a pessoa que diz: vou acabar com a corrupção no Brasil. Boa parte dos brasileiros desejavam isso. No auge da Lava Jato, a gente cada dia era um escândalo. Naquele momento, quem odiava, né, demonizava a Globo era o PT. Era o PT. O PT dizia: eles estão futucando isso, é o PT, porque é o PT, porque é o PT. Então, hoje quem demoniza é justamente os outros. Os bolsonaristas. É os direitistas, que diz que a Globo que é culpada de tudo. Não é para fazer matéria, não é para fazer um jornalismo diário, porque senão futuca muito, é porque é perseguição. É terrível. É terrível você conviver nesse meio. Quem vai chegar lá? Agora com Lula, ninguém no PT vai ter o direito de dizer: sou eu. Pode ser que Imagina seja o Rui Costa pode chegar. ser, aí todo mundo recua. Vamos trabalhar em função de Lula. Vamos querer nossa liderança maior, que é, sem dúvida, Lula. Agora, se vai surgir entre o próprio presidente Bolsonaro ou nesses outros candidatos alguém que possivelmente vai para uma disputa direta com Lula. Lula no auge dos seus 80 anos, né? É 80? Eu acho que ele está nessa faixa já, chegando para uma aí. disputa eleitoral, Brasil afora, com o nome que ele tem, com uma rejeição que ele não tinha e hoje passou a ter, depois da prisão. Porque não é 100% que aceita o que aconteceu, mas muita coisa vai acontecer. Então, todos esses nomes estão aí. E o Ciro não abandona a hipótese de ser ele. Até já tem correntes no PT, aquelas correntes não tão xiitas, né? Sim. Que diz assim: quer ver a chapa para ninguém derrubar? Ciro Gomes com Lula na vice. Isso nunca vai acontecer. Ou vice-versa. Lula com Ciro Gomes. Lula não vai ser vice. É um palanque para ser desfeito do dia seguinte à eleição. Elegeu hoje, 2 dias depois vai ter um inimigo com o outro. É isso mesmo. Pronto, é isso aí. É a política, meus amigos, é a política. Tá quente. O política nacional a gente sabe, né? Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui.
O Henrique Rocha fala, tem cidades aqui em São Paulo que os mercados só estão funcionando em sistema de drive-thru. A fila de espera chega em até 4 dias. É verdade isso, eu vi uma matéria na Record mostrando isso, que os supermercados não estão abertos, você não pode entrar no supermercado. Então você liga, você agenda, fala os produtos que você quer e eles vão levar na sua casa, porque os supermercados não estão abrindo, foram considerados aí como um lugar de aglomeração, que o vírus pode estar sendo passado. Mas de fato, em São Paulo, nos últimos tempos, São Paulo é a cidade que vem acontecendo mais óbitos, só em São Paulo, para você ter ideia, em um dia morreu mais de 1.000 pessoas. Então, os leitos estão lotados, então a gente vê que prefeitos e o governador vão adotando algumas medidas mais duras, o que desagrada boa parte da população e boa parte acha que está certo, que tem que fazer isso mesmo. Inclusive, a questão do transporte intermunicipal que foi suspensa, Wilson, o que teve de gente contrária e o que teve de gente a favor, eu diria que é 50%, 50%. Então, qualquer medida que um governante tomar nesse sentido, ele vai agradar muita gente, mas também vai desagradar muita gente. Porque fica aquela questão, o pessoal vai viajar de qualquer jeito, os lugares vão estar lotados de qualquer jeito. Lógico que a gente iria querer prezar pelo bom senso, né? De uma pessoa, eu não vou viajar agora para Ilhéus, inclusive não tem leito, sabendo que lá a situação está precária. Não vou agora querer curtir uma praia, fazer um churrasco numa praia, porque não pode. Mas a gente sabe que na realidade não é assim. Que as pessoas estão sim viajando, estão sim fazendo seu churrasco, fazendo suas festas clandestinas. É o que a gente tem acompanhado. Até por isso o governo vem tomando algumas medidas mais duras no Brasil inteiro. Algumas a gente já falou que concorda, outras a gente não. Mas a população está livre para achar o que bem entender, né? Porque cada um sente no seu calo, né, Wilson? A verdade é essa, né? O comerciante sente, o feirante sente no seu calo. A gente sabe que a situação está complicada, tanto dos restaurantes, a venda de delivery diminui cerca de 70% das vendas. Imagine aí, diminuir 70% do seu faturamento, às vezes 80%, para você manter funcionário, manter toda essa situação é complicado. A gente está numa situação complicada, ninguém esperava estar em 2021 ainda com esse vírus. O vírus que chegou aqui em Jequié, o primeiro caso foi em março, a gente está 1 ano depois ainda convivendo com o vírus, infelizmente numa situação ainda pior do que no início, porque eu lembro que quando chegou aqui, quando teve um caso confirmado, Wilson, todo mundo se trancou em casa e só tinha um caso confirmado. Hoje a gente está com 880 casos ativos, não sei quantas mil pessoas já contraíram a doença e é difícil permanecer em casa porque as pessoas têm que trabalhar. Então, situação complicada, mas a gente segue fazendo aqui nosso papel de imprensa, que é trazer as notícias a gente dos traz decretos. as notícias, nem tudo pode a gente dizer que está tranquilo, que está bem, que é normal e que fechar ou abrir que é favorável. Ao contrário, porque tem todo mundo pensando no... A sobrevivência é muito complicada, né? Não é todo mundo que tem, né? Grande parte das pessoas não tem nenhuma renda garantida, segura. Só tem a renda se trabalhar. O cara... Desde o cara que vende lata de cerveja, é só a lata depois de usada, lógico, né? Na rua amassada ele cata papelão, cata isso, cata coisa para vender, para sobreviver, para levar um dinheiro para casa, o ajudante de pedreiro, o pedreiro. Tantas pessoas que vivem da informalidade, se você for analisar cada caso, todos são prejudicados e todos nesse sentimento, quando fala em fechar, a gente às vezes não, tem alguns que só falam assim, porque o empresário, eu entendo, o empresário é uma dor muito grande você fechar e não poder pagar seus compromissos, o seu aluguel, o seu funcionário, o trabalhador que é dispensado, mas tem uma outra grande parcela que não tem nada. Sim. Essa é que está talvez passando mal sufoco, aí ele diz, não, eles já estão acostumado coisa nenhuma, ninguém está acostumado com o que não presta, não. Você faz porque não tem jeito, né? Sobrevive porque não tem jeito, vai reclamar de quem, né? Mas é isso aí, estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final. Agradecer todo mundo que participou, que deixou sua curtida, o seu like, comentário também. Programa Hora de Notícias, como falei, de segunda a sexta, sempre de 9 até as 10. E está aí direto no YouTube, também na JR TV Web, no site, para você acompanhar as nossas entrevistas, todos os programas, está bem organizado. E também aproveite para seguir o nosso canal no YouTube. Já estamos com bastante seguidores no YouTube, estão perto de alcançar a marca de 4.000 seguidores, então você que ainda não está seguindo o canal, siga, que é importante para a gente chegar a essa marca importante, a audiência sempre bacana de vocês. Então, obrigado a todos,
A gente volta amanhã com a Hora de Notícias, mas daqui a pouco já vai estar aqui os professores Tuxa e Tonhão de Miquelino, Wilson Novaes. Um abraço, tchau e até amanhã.